Quando eu fizer assim, ó, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos lá, vamos chamar o pessoal, vamos compartilhar. Essa live de hoje é o assunto que eu mais gosto de falar, sobre vida, pois hoje eu só acredito nisso. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Beijo no coração. Gratidão em estar aqui. Vamos encher essa live, vamos chamar o pessoal que gosta desse assunto, falar, vamos ter um pouquinho de paciência enquanto responde a pergunta de uns, né? Vamos ouvir, vamos continuar. Pega sua água lá, aproveita, pega sua água, pega sua bebida preferida, pega seu lanchinho para fazer uma boquinha. É 1h30 de live. Boa noite, boa noite. Bem-vindos todos. Beijo no coração de todos vocês. Estejam sempre com Deus. Gratidão por estar aqui comigo. Mais uma sexta-feira. Eu estou planejando coisas boas aí. Eu quero acordar todo dia de manhã, iniciar uma live com vocês. Eu estou programando. A ideia é fazer todos os dias, de segunda a sexta. Aliás, de segunda a quinta, a sexta tem a noite. Para falar sobre vida, coisas maravilhosas. Eu estou planejando, eu vou falar ainda depois para vocês direitinho. Estou vendo como é que fica meu planejamento. Boa noite, você que está chegando agora. Minha amiga, meu amigo, de todo o Brasil aí. Eu agradeço demais a presença de vocês. É a oportunidade que eu tenho de estar conversando, tirando dúvidas, né? Façam perguntas legais. Vamos tentar entrar um pouco nesse tema. Esse tema é tão bonito, é tão legal. A gente fala muito sobre morte, né? As coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, vão passando pra gente, medos, né? Situações que realmente não trazem nada de bom, né? Pra gente, aquela saudade doída, né? Então hoje eu pretendo aí falar um pouco com vocês sobre vida, que é o que existe, não existe outra coisa. E levar para vocês esse sentimento de que tudo é continuidade, a estrada. Eu falo muito sobre estrada, né? A estrada ela não tem fim. Nós temos que pegar ela e caminhar, e caminhando todos os dias, sentido ao quê? Sentido às nossas realizações, o nosso sucesso, o nosso amor, a nossa vontade de viver, né? Então eu falo, quando eu falo vida, é que as pessoas entendam que não, qual o seu sonho, né? Qual o seu sonho? Não existe limite para alcançar, não existe tempo, porque o tempo também é outra coisa que não existe. Se eu sou eterno, você é eterna, eterno, então você imagina que qualquer sonho é real, é verdadeiro e pode chegar a acontecer, que a saudade, aquela da morte não existe. É o que eu falo sempre para as pessoas que estão assim com aquela coisa de ainda pensar, né, o ente querido que se foi. Não, ele só fez uma viagem. Se a gente tiver uma pessoa assim, boa noite, se a gente tiver uma pessoa que está morando no outro lado do mundo, a gente ama muito essa pessoa, pega uma água aqui. É como se estivesse distante, se não fosse a internet aí que a gente pode se ver numa videochamada, né? Fazer uma ligação. Imagino que há muitos anos atrás a pessoa estava em outro país, como era difícil. É como se fosse a pessoa que tivesse feito a passagem, que você nunca mais viria, talvez. Muitos, né? Mães, pais, filhos não se viram mais, né? Os nossos próprios migrantes que vieram, né? Deixaram família do outro lado, na Europa. No meu caso, sou descendente de europeus. Deixaram lá, a família, muito boa parte da família do outro lado, nunca mais se viram. Como era difícil uma carta chegar, né? E hoje nós temos aí essa tecnologia que facilita tudo isso. Mas nós temos a tecnologia também do espírito, né? Coisas que as pessoas não divulgam, não falam, não tem crença, né? E assim, do outro lado, que a gente passa por isso todos os dias, através da noite,
Só que a gente não treina, a gente não é incentivado a treinar, a gente é levado a pensar que o sonho é só um sonho, né? À noite a gente dorme e a gente tem sonhos, pesadelos, né? Por quê? Porque a gente leva situações de medos e preocupações daqui para lá durante a noite, que é o mundo dos espíritos, né? É onde o pessoal tá sem essa carne aqui. E você à noite também você fica sem ela praticamente, né? Porque tá em descanso o corpo, você vai para outro lado, você começa a vivenciar suas vontades, suas necessidades. E se você treinar bem feito isso, acabou a saudade. Você vê quem você quiser, desde que a outra pessoa também queira te ver, né? Porque aquela tal negócio, se você tem um celular, eu chamo na videochamada uma pessoa que eu gosto, eu quero falar com ela tem a opção de não atender, né? Sempre tem. E daí não adianta só eu querer, a outra pessoa também tem que querer. E assim é no mundo dos espíritos também, né? Às vezes a pessoa que a gente quer falar não tá muito afim, ou às vezes ela está num caminhar que não pode mais olhar para trás, porque isso complicaria a vida dela, e assim por diante. É como a gente, quando a gente toma um caminho, se une a outra pessoa, os pais ficam, né? Na família lá e você segue, você tem mulher, você tem marido, você tem filhos e tem que seguir mesmo, não tem jeito, né? Você está formando uma nova família, ou seja, um novo olhar. E é isso. Tá chegando gente aí? Ótimo, para vocês que estão chegando agora, ó, uma boa noite a vocês, estejam em Deus sempre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso que é vida. Pergunte aí sobre vida, pergunte aí as situações, por que só tem vida, né? Por que será que só tem vida? Porque não existe outra coisa, né? A morte, ela é uma coisa do corpo, né? O corpo, ele padece porque ele tem um limitado de tempo. Então, esse corpo mamífero aqui é óbvio, ele é daqui, vai ficar aqui. A Nós gente não é o somos. corpo? Não, a gente é mais do que o espírito. Como que funciona essa questão do espírito e do corpo? Então, vamos pegar do espírito. O espírito, que é um nome que foi dado, né, chamado para identificar uma energia, né? E essa energia lá do outro lado era conectada a um perispírito, né? Esse perispírito, o que seria? Um corpo, um físico mais sutil da quarta dimensão, que é justamente levado a partir do momento daqui para lá. Então vamos se imaginar assim, eu estou na quarta dimensão, no mundo dos vivos ou dos mortos, como vocês quiserem identificar, eu digo que é dos vivos, e você vai através, né, de uma homem e uma mulher aqui encarnados, gerar um filho. Quando se gera esse filho, existe logicamente um espírito para poder conectar a essa criança que vai vir. Porque se não houver um espírito para conectar, não vai nascer nada. Não se produz nada. Legal? Tanto é que falam, né? Quando já está ali dentro da barriguinha da mãe, está na concepção, já existe vida, lógico, existe uma conexão. Porque eu tenho que colocar energia nesse pequeno ser em desenvolvimento ainda material aqui de mamífero, para que ele possa, né, seguir o caminho de crescer e tudo mais. Aí quando você chega a uma certa idade aqui que você vai fazer, seja novo, seja mais velho, fazer a volta novamente para a quarta dimensão, aí você leva novamente esse corpo, adulto ou não, para lá. E esse corpo permanece como o quê? Um perispírito. Então é fácil, assim, uma pessoa querida que se vai, né, morre, como vocês falam, ou desencarna, simplesmente faz a passagem. Quando você encontra essa pessoa, ela vai estar nessa última identidade lá. Né? É o normal. E você, pelo sentimento, também vai colher essa imagem da pessoa. Então, é basicamente isso que ocorre. Então, o espírito, na verdade, vamos dizer assim, que seria o anterior ao próprio perispírito, é a base da energia, ele não tem corpo. Né? E quanto mais você vai para dimensões, menos dessa questão desse corpo animal Mas tem. energia é. Energia. Nós somos o todo o que é Deus, né? O Deus é o todo, nós somos parte desse todo, né? Então, o que eu percebo é que basicamente é uma energia. Obviamente que enquanto você tiver uma personalidade individual, você tem que ter um tipo de corpo, né?
mas não esse corpo animal aqui. Esse corpo animal vem daqui. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Aproveitem a live aí, vamos fazendo pergunta. Tá chegando pergunta já? Como é que tá? Não, eu tenho uma pergunta para fazer. Faça. Eu tenho minha mãe falecida, Ok. né? E ela foi com uma personalidade X Ok, pra lá. Mas já faz o quê? Vai fazer 10 anos que minha mãe faleceu. certo. Como que ela está com essa personalidade agora? Ela escolhe a personalidade que ela tá lá. A pessoa ela tende a ser esclarecida, né? Não é aprender, né? Eu não gosto dessa palavra aprender, porque eu creio que nós não aprendemos nada. O que aprende, na verdade, é você, numa certa convivência de uma atualidade, ter que adaptar situações, né? Então, por exemplo, há 100 anos atrás, se você tivesse nascido há 100 anos atrás, você não estaria usando essas coisas que você usa hoje, nem mesmo o carro, é isso? Mas lá. Isso, mas você estaria com uma inteligência também lá. Então é basicamente isso. Ela passou 10 anos. Ela pode estar em várias situações, porque eu falo assim, no mundo espiritual tudo é possível. Porque a pessoa pode tender a querer esclarecer, acordar, como se diz assim, para uma situação, ou não. Se ela acorda com a situação e aceita ajuda daqueles que vêm para ajudar, aqueles que vêm para te ajudar legal, né? Porque tem um pessoal que se encosta também para complicar as coisas. Que a gente tem várias situações de reencarnações e a gente criou várias situações, né? De amizades e inimizades. Agora, quando você aceita ajuda, você vai começar a entender que você tem que caminhar, a pessoa fica legal. E ela, inclusive, quando você, em pouco tempo, ela percebe que ela pode se mudar, inclusive, né? A imagem dela. Geralmente, o que faz? Ela se fica mais nova, rejuvenesce, ou seja, qual que é a época que eu mais me sentia bem? É com 25, é com 20, é com 18, é com 30, é com 9 anos, não importa. Para o perispírito, ele se adapta, ele consegue se formatar na idade que ele quiser. Então, geralmente você vai buscar o quê? Uma idade mais viril. Fora outras coisas mais que você vai buscando, além do entendimento, ok? Então, quando você recebe ajuda, que você quer ajuda, você deixa para lá brigas, né? Aquela coisa de vingança, a não ser que você não consiga olhar para essas pessoas, e daí você vai ficar com o seu pensamento. Se você tiver alguma coisa que te atrai ainda aqui, como vingança, por exemplo, é uma coisa que segura a pessoa nessa encarnação ou em outras até passadas, dificultando inclusive voltar aí e assim por diante, é o que acaba acontecendo. Mas geralmente eu vejo dessa forma, é tudo questão de chance, porque existe muita gente em volta querendo dar uma força, querendo ajudar. Às vezes nem sempre as pessoas dessa última vida, mas de vida anteriores. Então, às vezes você pode ter a ajuda de um bisavô que você nem chegou a conhecer encarnado aqui, mas é um bisavô que era um ente querido, ou seja, é um negócio bem complexo, né? De vivências, né? Porque você começa a pegar a sua árvore genealógica, lá você vai ver pessoas que você sabe quem é. Conhece. Mas às vezes conhece sim, porque você também está naquela árvore de pessoas que estavam na época, que desencarnou, voltou agora como neto, bisneto e assim por diante. Amigo. Então a reencarnação, ela mistura muito as coisas, né? Inclusive às vezes em situações que você vem dentro da casa do inimigo, que é justamente para tentar mexer alguma coisa. Ok? Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma vez essa live aqui maravilhosa. Adoro fazer live com vocês. Eu gostaria muito de ter uma tela para mim ver aí o que vocês falam, o que não falam, gosto, adoro. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Uma pergunta da psicografia. A pessoa que que vai mandar psicografia, primeiro lugar que a pessoa não tá morta, né? Não, ela tá viva, senão ela não mandaria. E segundo lugar, a pessoa que manda psicografia, ela só manda psicografia se ela estiver bem equilibrada. Isso, tem que estar equilibrada, tem que estar legal. Por quê? A psicografia é algo controlado, tá ok? Não é aquela coisa que é escrita às vezes numa sessão de pronto-socorro. Que existe já, eu já fiz muitas vezes isso. Vinha uma mensagem rancorosa, raivosa, mas isso é num trabalho de desobsessão, de doutrinação, de pronto-socorro, tá ok? Às vezes elas vêm sem condições que até desenham, não é nem escrever.
Mas na psicografia, quando se monta um trabalho, a Casa Espiritual montou isso, não fui eu. Eu não invento, falar assim, não, vou fazer psicografia, agora vou botar na internet. Não, foi orientação dos guias espirituais, do coordenador do trabalho de segunda-feira, né, que já na segunda-feira já vinha algumas psicografias, mas não, pouquíssimas vinham, né, às vezes até de pessoas que frequentavam, que queriam de um pai, de uma mãe, acabava chegando, vindo. Agora, a quantidade que eu faço hoje, por exemplo, que eu escrevo, é por causa do trabalho, né? Então não tem, sem o trabalho espiritual por detrás, eu nem escreveria, porque eu ia estar conectando, talvez, às vezes, com situações que eu ia me arrumar para a cabeça, porque se você não tiver uma organização por detrás, eu como médium, obviamente, se eu for na Praça da Sé, me sentar e me colocar à disposição para psicografar, eu vou psicografar. Só que eu não tenho eu tenho o conhecimento que eu não devo fazer isso de forma alguma, porque eu não tenho amparo, retaguarda por um trabalho desse. Quando começou o trabalho de psicografia, foi numa segunda-feira, veio lá, o comunicado que ia ter psicografia, daí veio 2 ou 3 naquele dia, 4, acho que foi 4. Aí na semana que vem, eu pronto lá para psicografar. Eu tive uma percepção de uma pequena visão de alguns segundos do que estava acontecendo do lado espiritual, ou seja, lá fora da casa. Eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, era muita gente, fila, gente lá fora, tinha gente até batendo boca, ou seja, o negócio espalhou de um jeito. Já na outra semana foi tudo organizado, ou seja, toda semana agora só vem as pessoas que vão passar a mensagem. Então quer dizer que existe uma preparação, lógico, existe uma organização da equipe espiritual que é do Águia e do Serafim na Casa de Marias para mandar as psicografias. Porque senão não vem, eu também não trabalharia. Por quê? Porque a pessoa tem que passar por uma triagem. Lado espiritual, não é, imagina assim, um mundo de anjinho, de coisa, não. Tem toda uma organização, porque mexe com pessoas desencarnadas, desestabilizadas, com todo tipo. Então, a pessoa, logicamente, ela vai se candidatar a poder escrever. Vai passar, com certeza, por uma triagem. Essa triagem é feita de uma forma para verificar se a pessoa tem condições, por que quer passar e assim por diante. E juntamente com isso vem o pedido. Agora, o que me instruíram é que isso é uma coisa legal, bacana, a psicografia. Por quê? Porque ela traz as pessoas para pedirem ajuda. Porque se não houver pedido de ajuda, como é que eu vou ter força para você, ente querido? Porque quando vai encontrar a pessoa está mal, a gente vai falar assim, ó, tem uma pessoa assim, assim, assado, que te ama muito, quer muito te ajudar, que é você. Que é o que acontece nas sessões espirituais. Só um minutinho. Quantas vezes vêm os espíritos nas sessões de obsessão, doutrinação, que é o pronto-socorro, o espírito está tudo perturbadíssimo, não quer saber, tá? Bagunça. E aquele que doutrina, aquele que vai passar, conversar com aquele espírito, né? O que ele faz? Ele se usa muitas vezes daquele parente que está ligado, porque seja desencarnado ou seja encarnado, estão pedindo por eles, né? E é nessa hora que muitas vezes a gente convence eles para pelo menos escutar, para se acalmar. Então é assim que funciona. Então a psicografia não, a psicografia é numa sessão que só vem dessa forma. Tanto é que quando vem mensagem, tem gente que está esperando aquele cara que desencarnou, aquela mulher que desencarnou. Com aquela característica. Com todas aquelas características que, para estar legal no espiritual, não vai estar com aquelas características. A pessoa muda. E para melhor. Ela fica mais sã, menos doente. Né? Então é dessa forma que elas vêm e passam a mensagem. Se não for dessa forma, pode vir o quê? Um parente? Pode vir um parente. Outro dia me perguntaram, eu até respondi em vídeo. E uma pessoa que reencarna, ela pode... Como é que faz? Alguém avisa? Avisa. Muitas vezes sim, se houver necessidade e eles acharem importante. Pode vir uma avó, um avô, pode vir um irmão, pode vir um amigo da família, falar assim, olha, o fulano de tal, ele já reencarnou agora em 2020. Tá ok? Mas foi legal, tá bacana. Às vezes dá mais alguns tipos de exemplos e mais nada.
Ok? Ou mesmo às vezes a pessoa reencarnou e ela dorme durante aquela sessão, ou tira um cochilo e vem e psicografa. Isso também acontece, é possível. Mais raro? É, mas é possível. Eu digo que no espiritual tudo é possível. Ok? Não tem esse negócio que é ou não é, tempo, não existe tempo. Esse negócio vai muito do espírito como ele está. Né? Porque tem espíritos que vêm pessoalmente, complexo e de muita paciência, né? Então eu costumo dizer assim para as pessoas, é que nem quando você vai numa casa espírita, você vai na minha casa, você pede uma psicografia, você vai durante a sessão, todas as vezes, às vezes você participa 10 anos da sessão, nunca vem a tua mãe, teu pai, não vem. Um certo dia vem a mensagem, depois de bastante tempo, ou seja, não é porque a gente pede que pronta resposta, não tem pronta resposta. É assim que funciona. Bom, lá tem uma pergunta. Bem-vindos, boa noite, boa noite. Oi. No caso de avós que um ex viveram juntos, na verdade, um exemplo, viveram juntos há muito tempo e fizeram a passagem. Eles permanecem juntos lá na quarta dimensão? Então, existem as duas situações. Existem situações onde os dois vão caminhar em sentidos diferentes, porque eles têm necessidade disso. Outros formam como se fosse um núcleo familiar, inclusive esperando outros que virão. Isso também existe, isso vocês veem em filmes, é real mesmo, porque existem todas as situações. Por exemplo, existem pessoas que aqui se casam e vão morar com os pais, ou no mesmo quintal, ou em cima, ou embaixo, não tem esse negócio? É a mesma coisa do outro lado. Agora, existem alguns que desencarnam e não querem saber nunca mais daquela pessoa, ele foge que nem o capeta da pessoa. Isso também existe, como existe aqui. Né? Então a gente tem que entender assim, o espírito ele não está, é mais ou menos que nem o padre fala, por exemplo, como é que ele fala? Até que a morte separe? Até que a morte vos separe, né? E é mais ou menos isso, né? Então do outro lado você tem opções de seguir ou não. Do outro lado fica mais livre. Mais livre. Você tá aí, bem-vindo, gratidão, uma boa noite. Compartilha com os amigos, decoraçãozinho, muito importante para lá e para chamar mais gente, legal? Você que tem aí créditos no TikTok, dá presentinho, maravilhoso. Participa. Tem uma moça aqui, que eu não sei o nome, tá dizendo assim, que não sobrou dinheiro para enviar, para receber uma carta psicografada. Não precisa. É assim, ó, eu sempre digo o seguinte, é muito importante, tem pessoas que ficam bronqueadas, às vezes mandam, mas eu logo saio fora, eu prefiro nem responder. Porque assim, o trabalho que eu faço, ele leva meu dia inteiro. Então eu acordo cedo, já começo a fazer o trabalho da internet, porque eu me propus a isso. Né? Não é porque eu estou com a vida ganha, que eu posso ficar o dia inteiro. Não, pelo contrário, eu estou fazendo um trabalho espiritual fora casa espiritual. Porque a casa espiritual, ela se mantém e ela tem lá o pessoal que doa, que participa. A casa espiritual tem os trabalhos já marcados durante a semana, toda vez, inclusive é lá que eu faço psicografia, eu não faço por conta. Legal? O que eu peço? É contribuição para aumentar cada vez mais essa rede de estar fazendo vídeos, que eu acredito que quem chega até aqui é por causa dos vídeos, né? Ou chega até uma psicografia, um pedido de ajuda espiritual, um ente querido que está doente. Agora, eu sou aquela pessoa que vai pegar, organizar isso tudo e encaminhar para os trabalhos. Fazer vídeos, responder para vocês, respondo o dia inteiro. Dificilmente alguém fica de um dia para o outro, só que não tem muito pedido. Né? Porque eu respondo um por um, sou eu mesmo. Então, eu peço contribuição para isso. Qual essa pessoa não tem nada, não tem R$1, não tem R$5, não tem R$100, não tem R$1.000, não importa. O nome dela tá lá para receber a psicografia. Isso. Todos que me pedem, eu peço contribuição, inclusive no vídeo. Quando eu mando para vocês o videozinho, o texto, eu peço contribuição sim, não tenho vergonha e pelo contrário, é meu trabalho. Agora, quem não tem, da mesma forma, porque chegou no meu WhatsApp, primeiro, eu imprimo aquilo lá. Se os dados estão corretos, ainda hoje em dia eu peço uma foto desse ente querido, é legal para concentração, ok? E eu imprimo e vou colocar nos trabalhos com todo carinho, porque eu não tenho lá na ficha assim, ó, pagou, não pagou, deu crédito, não deu crédito. Para mim tanto faz, deu R$1.000, deu 500, deu R$100, deu 50, deu R$2. Eu não confiro isso, eu peço para a pessoa me falar, olha, eu contribuí, legal, obrigado, gratidão, que a sua vida seja próspera, porque eu creio na gratidão. Ou seja, eu sou uma pessoa que sempre quando eu respondo para vocês, eu falo assim, ó, bom dia, boa noite, boa tarde, seja bem-vindo, gratidão.
Porque eu sei que quanto mais gratidão eu tiver, mais eu vou ter motivos para agradecer. Então, isso, inclusive, é uma das palavras que é tratada na minha casa com muita importância pelos guias espirituais. É uma das mais fortes que existe na vida da gente. Então, às vezes eu vejo assim, tem pessoas que pegam depois de um tempo e falam assim, passou uma semana, 2 dias, chegou alguma coisa? Eu, por educação, respondo, não. Daí você imagina quanto tempo que eu demoro para responder, para explicar, para falar bom dia, boa tarde, porque eu não deixo ninguém. O cara mandou bom dia, eu falo bom dia, ou falo boa tarde, se não deu tempo de responder antes, bom dia, boa noite. Então, é complicado, né? Tá bom? Vamos lá. Por onde você manda as cartas? Pelo WhatsApp. Eu não mando por correio. Se eu tiver que mandar por correio, então eu tô ferrado mesmo. Né? Não, ela só tá perguntando. WhatsApp, pronto. WhatsApp. Meu pai desencarnou em maio, sinto tanta saudade. A Karina Guerra Santo. Eu acho fascinante. Quando minha prima casou, vi no altar todos que já morreram. Isso é possível? Então, é possível, com certeza. sim. Isso é só médium. Eu acho espetacular. Vocês que são médium, que têm essa percepção, mande mesmo, mande, fale. Para as pessoas que não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, para entender como é que é. Você que entende que psicografia, por exemplo, é uma coisa de lá para cá, coloque lá depoimento, pô, é de lá para cá, não é daqui para lá, precisa ter paciência, é um pedido, não é algo de exigência que eu faço assim, eu quero, vou ficar emburrada se não vier. Não tem jeito. Não tem jeito, é sempre de lá para cá. E não adianta ficar bloqueado com o ente querido, porque às vezes ele está numa dificuldade tão grande do outro lado, vai receber uma ajuda, daí a pessoa fica bronqueada, chateada, você precisa ser conexão. Eu falo para as pessoas assim, quando você pede ajuda, uma psicografia ou ajuda para um ente querido, você tem que entender que você é conexão. Se você não estiver legal, estiver insatisfeito, chateado, bronqueado, choramingando, você perturba do outro lado. É como se você fosse um cano, você quer conexão, e seu cano tivesse entupido se você não tá legal. Isso, e nós precisamos da sua ajuda. Porque é através da sua ajuda que a gente vai buscar ajuda. É tudo energia, é tudo percepção de que você é energia, eu sou energia, outra pessoa, todo mundo é energia. Só que você tem que estar legal para me utilizar a sua energia. Inclusive para te tratar. Porque se você não quer ajuda, você é aquela pessoa resistente, que quer tudo do seu jeito. Eu quero porque quero, porque quero. Não é assim que funciona. Vai virar um bebê chorão e só vai prejudicar, né? A você, o ente querido e assim por diante. De que os espíritos se alimentam? Olha, na verdade, quanto mais sutil você for, não tem necessidade de alimentação. Quem tem a necessidade de alimentação é quem tem corpo aqui. Só que a gente leva esse vício de comer para lá. Por isso que lá existe, inclusive, situações onde se come até carne. Legal? Por que come-se carne? Porque está numa região onde a carne é necessária. É que nem bebida. Existe bebida do outro lado? Existe. Por que tem gente tão feia balada? Porque isso aqui é muito mais forte. É que nem você tomar a cachaça. Quando você fala de gente, são os espíritos. Os espíritos. 5% de álcool. Quando o cara vem aqui e encosta no pessoal, é como se fosse 50%. Você fica muito doido. É que nem o fulano lá. Tem uma cracolândia. Não sei se pode falar, mas tem um lugar de vício, né? No espiritual. E tem aqui. Então eles se abastecem também dessa energia. Então fica mais forte o negócio, né? Agora, no lado espiritual da quarta dimensão, as coisas são mais rápidas. Elas se moldam de forma diferente, mas precisa da materialidade. Então sim, tem comidas, não tem menos sutis, mais sutis e assim por diante. Tudo depende de onde você está. Aqui a moça já perguntou, já respondi, né? Por onde envia a psicografia. Para ter uma ideia, existem questões aí, principalmente orientais, de alguns indivíduos, né, encarnados, que eles se alimentavam muito, muito, muito pouco, né? O próprio Buda, né, a história dele diz que ele não se alimentava. Outros mais, né, que fizeram um processo parecido. Ou seja, o corpo humano, na verdade, ele tem uma necessidade muito grande devido ao vício que nós criamos, né? Isso é pelas crenças da alimentação. Tanto é que tem pessoas que comem o dia inteiro e vai comendo, vai engordando, quer dizer, vai... E outros comem muito pouquinho, continuam vivos, às vezes até mais saudável, né? Isso. Todos nós somos médiuns? Todos. Todos são médios pelo seguinte, todos são espíritos.
Todos são centelhas divinas. Todos estão aqui encarnados. E por detrás existe um espírito, ou pela frente, vamos dizer assim. Uma vez você tem o corpo humano aqui, esse corpo mamífero, você tem uma conexão de energia que vem da onde? Do espírito. Que passa pelo perispírito e vem aqui em você. Então, não existe também um corpo físico aqui se não houver um perispírito. Tanto é que alguns seres que passam a fazer trabalhos aqui na quarta dimensão, mundo dos desencarnados, eles precisam de um corpo de ilusão, que não existe conexão sem conexão. Precisa se conectar em um para se conectar no outro. Então, a pessoa que é médium, ela só tem consciência disso se ela já está mais aberta, se ela permite mais a conexão. Se ela é muito mental, é mais difícil, né? É uma pena isso, né? Imagina um médico, vamos pegar um médico, que é uma tremenda de uma profissão, do maior valor, que cuida de um corpo, né? É complexo, tudo isso. E a gente precisa, né? Durante a vida, muitas vezes, do acesso a ele. Até porque a gente crê nisso. Então, você imagina se ele só vivesse estudando, não fosse exercitar a profissão. Não adianta nada, você é capaz de cair duro. Porque você só lê, precisa exercitar, precisa exercer. Porque nós exercitamos como médios, querendo ou não. A maioria exercita sem perceber. Então não existe o não exercitar. Então é só conscientemente que não exercita. Porque inconscientemente está ligado direto em situações. Porque é o espírito, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, não saia da live, fique até o final, chame mais gente. Ó, compartilha, muito legal, traga bastante gente. Não custa passar compartilhamento lá pro amigo, manda pelo WhatsApp, por tudo quanto é lugar que vocês conheçam aí. Outra coisa, coraçãozinho é super importante também. Dê um coraçãozinho, presentinho. É muito bacana chegar no final da live e ver que vocês mandaram o presentinho. O valor é irrisório, mas é muito bacana. Isso demonstra para o TikTok que a live foi legal. Tudo isso tem um peso para que eles cada vez mais distribuam, né, a nossa live aí para o pessoal participar. E é assim que fica bacana, essa participação em massa mesmo. Vamos subir esse número de gente aí. Vamos lá, não sou espírita, mas gosto muito. Legal. Legal. Você é espírito, né? O espírito, mesmo não sendo. O espírito se sente incomodado com as psicografias? Como assim o espírito? Eu acho que a pessoa que está mandando a mensagem. Não, ela que vai atrás, não é a gente que vai buscar, não, é a pessoa que quer. É tipo assim, aquele que não quer, ele não vem mesmo. Isso, ele não vai. Porque dá um trabalhozinho, né? Porque ele vai te passar. É que nem você, vamos supor, eu vou tirar um documento aí complicado, às vezes, para poder fazer uma viagem para o exterior. Enche a paciência. E na psicografia eu creio que não exista aquele cara que faz esse processo todo por você. Você tem que ir lá, porque você tem que passar por, né, conversa tal e tudo mais. Como se fosse uma certa burocracia, né? Lá não tem aquele negócio de carteirada, né? Eu pago mais, eu vou para frente. Não existe isso, né? No espiritual, numa casa de Deus, de Jesus, não tem essa. Vamos lá, minha irmã faleceu. Repetindo, só vem quem quer vir. Isso, e tiver pronto. Isso, e outra, eu não vou atrás de ninguém. Não tenho nem essa condição, esse poder, tá? Tudo organizado no espiritual, eu só me sento ali durante o período, tanto é que é engraçado, é assim, ó. Eu geralmente me programo entre 1h30 e 2 horas, na terça-feira, que é o dia que eu só faço psicografia. É a tardezinha. Aí eu sento na mesa, tem uma pessoa que me ajuda, a Josi, não sei se ela está na live, se ela tiver. Beijo no coração, seu coração, Josi. Aí eu ponho comidinha, bolachinha, chazinho, água, põe tudo assim em volta ali, por quê? Porque vai dando fome, tá bom? Eu sinto muita fome, que a energia ela cai. Aí começo a psicografar uma carta, 2 cartas, daí pega uma bolachinha como, toma uma aguinha, um chazinho, outra carta, e vai indo, né? Vai indo, estou escrevendo lá. Aí vamos supor, se chegar em 60 minutos, né? Às vezes ela fala, ó, eu tenho um relógio que a gente coloca assim do lado, para mim saber quanto tempo mais ou menos eu tô ali. Aí eu olho assim e falo, putz, veio 9 cartas em 1 hora, hoje eu vou fazer quase 20. Passa mais 5, 10 minutos, não vem mais nada. A conexão é cortada. É cortada de lá para cá, não é eu começo, porque eu ficaria. Aí o que acontece? Vem aquele gosto, sabe quando você acorda de manhã que você despreguiça, você faz assim... Aquela coisa, você se estica o corpo todinho, uma coisa mais gostosa do que eu tenho certeza que é um abraço coletivo, sabe? De energia, que fala, toma aqui, meu amigo, pá. Então, quando acontece isso, eu já sei. E a Josi também já sabe. Ela fala, bom, acabou, já era. Porque eu não controlo isso.
Se eles falar, vão ficar 2 horas e meia, eu continuo. Basta que eu tenha alimento para mim. Se eu não tiver alimento, eu não consigo. Começa a baixar minha energia, daqui a pouco me dá um vazio no estômago, dá uma dor. Uma coisa muito ruim. Quando eu fico com fome, porque eu estou sem energia. Entendeu? É assim que funciona comigo. Fala aí você médium, como é que é? Olha lá, minha irmã faleceu em janeiro, dia 15 esse mês. Ela faz aniversário. Sim. É certo ir no cemitério? Então, eu não sou fã de cemitério, porque eu sei que no cemitério não vai encontrar a pessoa. Se eu encontrar a pessoa no cemitério, eu preciso pedir ajuda para ela, porque ela está muito mal. Legal? Essa é a minha crença. Tem os orientais, pessoal aí, que eles vão no cemitério sim. Inclusive, fazem as pazes lá e tudo mais. Legal? Essa não é minha experiência. Eu não recomendo ninguém. Você quer o aniversário, você pode ir numa igreja, depositar flores, uma vela. Eu gosto, eu sou fã de vela, né? Vai na casa de Deus e faça isso. Não faça na sua casa, não acenda vela para almas, né? Mesmo que de ente querido. Não, porque ela já saiu de lá, não está mais lá. Você pode fazer isso quando a pessoa está viva e mora com você. Um filho, uma filha, um marido, uma esposa, beleza. Agora, para a gente de fora, não. Você não sabe qual que é a energia que você vai atrair. Legal? Que está ligado naquela pessoa. E você também não sabe como é que essa pessoa está, né? Se você tem tanta certeza que ela está bem ou está mal, não faça isso. Eu não gosto. Também não acho nada contra. A pessoa quer ir. Geralmente, a pessoa, quanto é mais sensível, ela vai sentir uma desgaste de energia muito grande. Às vezes sente ataques mesmo, né? Porque o cemitério tem isso, né? É muita coisa recente, né? E tem dono, né? Eu respeito pra caramba o cemitério porque eu sei que tem dono, né? E tá tudo certo. Vamos lá. Tem uma moça comentando aqui, Adriana. Não vejo mais nada e queria ver, né? Ela deve ser uma médium que... Isso. Que é por causa é por causa do exercício, amiga. Você precisa exercitar. Muitas vezes a gente mesmo se trava, né? Então, se você começar a exercitar isso através... Vai numa casa, é sempre legal participar. Descubra uma casa legal, que você se sinta bem, que as pessoas te acolham, né? Que não fiquem lá te cortando toda hora. Que deixe você exercer sua mediunidade, né? Com responsabilidade. Pô, vai ser super legal. E você vai ver que você não perde nada. É que simplesmente ela dá uma paralisada. Isso é comum. Tá legal? Nem todo mundo tem aquela coisa que automática, que vai, sabe, sem perceber. Outros já acontece com eles, nem sabem o que está acontecendo. Um monte de coisa em volta dele é por causa da mediunidade dele ou dela. Vamos lá. Os espíritos parentes encarnados têm conhecimento do que fazemos aqui no plano material? Só uma coisinha. Às vezes, amiga, essa questão aí sua... Você tem vários tipos de mediunidade, como todos têm, né? Às vezes uma dá uma cessada, uma paralisada, mas surge outra que você ainda não percebeu. Legal? Mais forte. Então é normal isso também, tá? Legal? Repete. Os espíritos parentes encarnados têm conhecimento do que fazemos aqui no plano material? Muitos têm, outros não. Depende da situação. Se eu botar olhos para cá, para a situação daqui, eu vou ter esse conhecimento. Se eu não colocar, estou seguindo a minha vida... Eu vou ficar sabendo através de alguma coisa, de alguém, se eu pergunto, coisas desse tipo. Mas a tendência é cada vez mais você se distanciar das situações daqui, porque você sabe que as situações daqui só te levam para desgaste, né? E você está batalhando para que você fique cada vez melhor, mais legal. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas quando desencarnam têm um interesse muito grande nos que ficaram e com o tempo isso vai diminuindo. Não é que deixaram de gostar das pessoas, é que elas têm que cuidar da vida delas, como a gente tem que cuidar da nossa. A gente não pode ficar eternamente amarrado numa situação de um ente querido que foi, porque isso não vai me ajudar e não vai ajudar eles, né? A gente tem que soltar. É que nem o filho, a filha quando cresce, o ideal é soltar, deixa seguir seu caminho. Sempre que você quiser dar uma passadinha aqui, pô, vou estar aqui para te dar um abraço, né? Para te dar uma força, mas segue tua vida, né? E você segue a sua, é por aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pega a aguinha, tem bastante tempo de live, compartilha, manda coraçãozinho, manda presentinho. É muito maravilhoso estar com vocês. Vamos ver se a gente bate aí o recorde da última live. Não sei como é que tá indo aí, mas espero que vocês estejam aí chamando gente para participar. Oi, espíritos! Quem escolhe a família para reencarnar? Então, isso é um planejamento. Isso aí não é a gente que escolhe, não.
A gente não tem esse poder do outro lado, não. A gente é convencido já de uma programação, tá? Muitas vezes eles falam, você tem essa opção, você escolhe. Não, não escolhe não. Eles te convencem que é o melhor para você e você acaba entrando nessa e vamos lá, vamos embora. Né? E aqueles que não conseguem tomar a decisão, vai chegar um momento que eles vão tomar por você, vão te mandar lá pro processo da reencarnação e tá tudo certo também. A gente não tem essa escolha não. A gente pode facilitar, né, as coisas ou complicar. Vamos lá. Em sonhos, ele fala com a gente, porque às vezes sinto isso. Acho que é o parente, né? Então, é muito normal, né? O sonho é uma coisa errada que passaram para as pessoas, essa questão de sonho, né? Não existe sonho de um jeito, sonho de outro. É tudo experiências que você passa, que você está vivenciando na quarta dimensão quando você dorme. Porque você está livre, está solto, é teu espírito. Agora, existe toda uma complicação de mudança de dimensão quando você volta, por isso que existe esquecimento, existe um monte de coisa, e a falta de prática, muitas vezes, de exercitar isso, para que se lembre o máximo possível e também não se enfiar em crencas, né? E para confusões, porque às vezes, muitas das vezes à noite a gente dorme, a gente vai umas confusão enorme por causa das necessidades nossas aqui. E aí que complica tudo. Ismael, fala sobre o autismo. Meu primo tem 2 filhos pequenos e os 2 são autistas. Então, eu tenho um neto autista, né? E maravilhoso. Eu vejo assim, são seres que já me foram falado isso pelos guias espirituais da casa, são seres protegidos, né? Essa a forma de você apresentar esse autismo é basicamente uma proteção, porque eles ficam meio alheios, né, de muitas situações que talvez levaria eles ainda para um pesar, né, para uma situação aí onde atrapalharia. E eu sei que esses seres são seres que estão muito próximos de não reencarnar mais. É isso que eu tenho, né, de experiência, isso que eu tenho de informação. Então são seres aí que devem ser tratados com muito carinho por quem recebe. Geralmente são pessoas, famílias que recebem esses seres, que têm essa condição de recebê-los, de ajudá-los, né? E é isso, são irmãos queridos que a gente tem que tratar com muito carinho e amor, e são geralmente perfeitos, né? Maravilhosos, são seres assim fantásticos. Algumas pessoas se comunicam com espíritos e outras não. Isso é um dom? Então, é tudo questão de treino e percepção. Não existe quem não possa. Agora, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que facilita a coisa, tem outros que não facilitam. Então, eu digo sempre assim, qual que é o seu interesse? Você tem vontade, não tem vontade? Você quer, não quer? Quem vai te instruir? Vão te deixar à vontade? Não vão deixar à vontade? Vão te colocar um monte de medo? Não vão te colocar medo? Vão dizer que você está errado? Porque assim, isso eu cansei de ver. Vão falar que você é louco? Vão falar que você é louco e assim por diante. Eu vejo, às vezes, em casas espirituais, o médium está passando por tal situação e você quer corrigir aquela situação. Não corrija aquela situação, é a percepção daquele médium. Não existe o certo e errado, existe a percepção que o médium tem. E ele deve ser respeitado muito. E orientado. Alguns excessos só, com calma, para não assustar, para não sei o quê, mas nada, para deixar ele exercer. Então, é o que eu costumo fazer na minha casa, né? Do qual eu sou dirigente lá, eu orientador, vamos dizer assim, né? Eu não tenho crachá de diretor nenhum, eu sou orientador da turma, que para estar à vontade, deixa exercer. Quem tem que saber o que está fazendo é os guias espirituais, aquele que trabalha com você, não é você. Você é falho aqui, está num corpo humano cheio de falha, um processo de criação complicado, um monte de crenças erradas. Então, é basicamente isso, entendeu? Boa noite. Beijo, coração, boa noite. Sonho muito com meus pais, já falecidos. Eu ando muito doente. A Ana Maria tá falando. Poxa vida, vamos pedir ajuda para você principalmente, né? Se você quiser, manda no meu zap lá, tem na bio aí, onde tem as fotinhas, você clica. Aproveita e assiste meus vídeos, os outros aí, que são muitos vídeos. Me manda pedido de ajuda, eu vou caminhar o seu nome, tudo certinho, para ser. Se é uma pessoa que quer passar por uma consulta particular comigo, mesmo que seja online, faça. Nesse caso, daí sim eu cobro uma consulta. Se você está em São Paulo, quer vir na minha casa, vem na minha casa.
Tem um trabalho de segunda-feira. Segunda, de um quarta-feira. trabalho de quarta-feira e de Maravilhoso. quinta-feira, uma vez por mês, com o Isso. Dr. José da equipe Dr. Bezerra Que de inclusive Menezes. na quinta-feira que vem agora vai ter trabalho com o Dr. José, da equipe Dr. Bezerra, maravilhoso, um espírito assim fantástico, uma médium fantástica, amorosa. Então, nós podemos ajudar dessa forma. E tudo é vida, eles não estão mortos, eles não foram, não partiram, eles estão simplesmente numa dimensão diferente, seguindo a vida deles, ok? E você segue a sua, e se precisa de ajuda, está doente, vamos colocar um nomezinho para trabalhar, né? Faz milagre? Poxa, quantos milagres eu já não vi, né? De coisas que parecia e rapidinho solucionou. Então, eu acredito sempre. Manda um abraço pro pessoal de Manaus. Puxa vida, olha, beijo no coração de vocês, um abraço bem gostoso. Amo essa terra aí, amo. A Josi tá aqui mandando a verdade, amigo. Josi, bem-vinda, amiga. Maravilha, né? Gratidão aí por tudo que você faz comigo, me acompanha, me ajuda muito em todos os trabalhos. A Josi é uma companheira, uma amigona mesmo. Sensacional. Como faço para receber uma carta? É só ir na bio, né? Na minha bio aí, pega meu telefone do WhatsApp e manda mensagem, tá ok? E eu vou pedir lá informações, vou te mandar um videozinho, vou te mandar um texto, aí você manda todas as respostas, podendo contribuir, contribua sim, tá? É importantíssimo para o meu trabalho. Se não houvesse contribuições em nada, eu não conseguiria ficar o tempo que eu fico hoje com vocês, até querendo aumentar essa quantidade. Por exemplo, estou pensando em fazer live todo dia de manhã, que é para você amanhecer. Não vou falar sobre desencarne, esse negócio, vou falar sobre vida, oportunidades, as coisas que ocorrem durante o dia que a gente às vezes não está prestando atenção, porque está prestando atenção em coisas que não ajudam. Então, essas lives de manhã, eu quero falar justamente sobre isso, para que você termine a live e fale assim, poxa, eu posso hoje é o dia, e pai, vamos lá, se não conseguiu hoje, amanhã tenta de novo, e vamos. Para começar o dia brilhando. Não, brilhando, entendendo que tudo é estrada, vamos para a estrada, vamos que tem jeito sim, para tudo. Só não tem para quem não quer. Vamos lá. Seja vivo ou seja desencarnado. Encarnado ou desencarnado. Vamos lá, Sandra tá falando. Perdi 3 irmãos, nunca fui ver porque não gosto de cemitério, na verdade. Isso não precisa, né? Eu acho que assim, vai num... Primeiro que você dorme todo dia à noite. Se você tiver vontade de vê-los, peça para o seu anjo da guarda. Como é que eu faço para sonhar com os entes queridos, saber se dá para ir onde eles estão? Sempre através do seu anjo da guarda, seu protetor. Se recolhe uma horinha antes, sabe? Desliga celular, desliga televisão, vai deitar, fica na boa ali. Faz uma prece, fala, meu anjo da guarda querido, como é que é teu nome? Eu gosto sempre de saber com quem eu estou conversando. Então eu, no meu caso, faria assim, ó. Ô, meu anjo da guarda, meu protetor, como é que é seu nome? Gostaria tanto de chamar você pelo seu nome. E vai falar, daí fala assim, ó, Maria José. Daí você fica olhando assim, fala... João. Puxa, mas eu acho que não é não. Poxa, acabou de te falar, mas acredita. Ah, falou, é João. Pô, legal. Ah, é Tupiniquins, não sei. Acredita, é um nome de relacionamento. E daí você começa a formular para ele todo dia, fala assim, pô, me ajuda aí, né? Você acha que dá para conversar com tal fulano, né? Ele vai saber se pode, se não pode, vai te acolher. Ah, eu vou dormir. Então, meu anjo da guarda, me protege, me guarda, me conduz para coisas legais. Não deixa eu ir para bagunça, não deixa eu cair nas teimosias aqui da carne, né? Pô, e aí vai se conectando cada vez mais com coisas legais e com isso sofrer menos. Que isso é o fantástico, né? Legal? Boa noite a todos vocês que estão chegando. Fantástico estar aqui com vocês mais uma sexta-feira. Espero que tenha milhares de sextas ainda para estar com vocês. Perguntas. Vamos lá, manda Minha pau. mãe falou que cortou minhas correntes quando pequena. Agora eu não sei. Pode ser que falou alguma coisa de mediunidade, né? Vocês estão falando de mediunidade, porque corrente seria época de escravidão, né? Eu acho que não é isso. Então, talvez cortou a sua mediunidade quando pequena. Já ouvi falar muito em cortar, mas não existe. Mas é impossível, porque é impossível, porque são espíritos. E outra coisa, você acaba acreditando que cortaram, só que você é mal usada daí, né? Porque, assim, pro bem, é óbvio que eu tenho que ter a opção de escolher trabalhar pro bem. Eles já te escolheram desde quando você estava do outro lado.
Deu para entender? Então aquele médico que fala assim, eu não vou porque eu não tenho tempo, não quero, porque eu não gosto. Dançou, filhinho. Quanto mais inconsciente, mais você é Dançou, usado. porque você é usada. Se você é médio, você é espírito, vão te usar do outro lado, você não vai nem saber. Só que vai entortar a vida de todo mundo. Sua, de quem tá perto e assim por diante. Porque é uma galera do mal. Então não tem essa não. Minha mãe, momentos antes de morrer, disse que levaram ela para um lugar lindo e que ela tinha... Aí ela não deu pra Existem completar. lugares maravilhosos, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Nas sessões a gente ouve os próprios espíritos que vêm perturbados falarem, né? Quando abrem a porta, mostram jardins, coisas sensacionais, né? Então, se aqui tem coisa bonita, ali você pode criar réplicas daqui maravilhosas, perfeitas. E é isso que acontece do outro lado. Porque a construção de algo que você já conhece, que já existe do outro lado, é muito mais fácil reproduzir. E é isso que é feito. Porque a quarta dimensão não é esse mundo dos animais, não é esse mundo do jeito que você conhece aqui, a quarta dimensão não é isso. Mas o mundo que nos apresenta na quarta, para que fique associado uma coisa com a outra, é maravilhoso. É assim que funciona. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Quanto tempo leva para o espírito reencarnar? Então. Aí. Isso é muito variado, tá? Não dá para cravar, falar de 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso é de caso para caso. É muito difícil desencarnar e reencarnar em seguida, isso aí é só para animais, isso aí não tem para ser humano não, vai levar um tempinho. Um tempo mínimo, vamos chutar aí uns 5 anos? Não sei. Acho que 5, depende do caso, mas geralmente é um pouco mais, né? É mais, 10 anos, sei lá. Não dá para cravar, não. Por favor, faz minha pergunta completa. Adriana Fontinelli. Pergunta de novo, querida, por favor. Depois de uma cirurgia, cheguei em casa e vi um vulto andando atrás de mim. É normal? Super normal. Hoje eu estava chegando à tardinha. Eu faço prece às 6 horas da noite, né? Estou com um trabalho de uma pessoa. Já vai fazer quase 30 dias. Todo dia, 6 horas da tarde, hora grande, Nossa Senhora. Eu faço lá prece Nossa Senhora, para Nosso Senhor, né? E faço essa vibração para essa pessoa. E toda vez que eu chego na esquina da casa que eu vou entrar, é como se a pessoa passasse por mim, assim, ó. Ela quer passar na minha frente. E toda vez eu não perco a mania e olho, né? E a pessoa ela passa como se fosse por mim, assim, ó, passa e já tá lá dentro, antes de eu abrir o portão. Então é aquele tal coisa. Algum morador de algum personagem da rua de lá, né? Que ele vive por ali, e entra, conforme chega, sabe, todo dia que eu venho, ao horário e tudo mais, ele vem comigo, provavelmente vai fazer a prece comigo e tá tudo certo. Para mim é muito normal, né? Muitas vezes eu abro a porta, saio durante um tempo, chego lá, eu sinto presença, né, de espíritos. Eu já não pergunto também se é espírito trabalhador da casa, se não é, tá tudo certo. Ali é lugar de ter espírito mesmo. Se lá não tiver espírito, tô complicado, tô desempregado. Vamos lá. Alguém falecido hoje, esse espírito pode ficar vagando e aparecer em uma sessão espírita? Pode tudo. Pode. A pessoa ela pode ficar vagando porque ela está presa aqui em situações, às vezes nem sabe que morreu, nem sabe. Então vai para casa à noite, ela volta. Só fica sendo atraída, né? Isso, às vezes ela vai em sessões, pode. Só que a ideia de quando essas pessoas vão em sessões é que elas sejam esclarecidas do outro lado. Se ela chegar a entrar numa casa espiritual, é bem provável que ela já vai começar a ter uma doutrinação, um trabalho, uma ajuda. Entendeu? Até porque tem sempre entes queridos que estão despertos com você. Então você desencarnou, você está perdidão. Tem gente que gosta de você, que está pedindo, que já vai pedir ajuda. Né? Isso de um lado e do outro. Que é o que nós deveríamos fazer aqui. A primeira coisa, desencarnou, pede ajuda. Vai na igreja, vai numa casa espiritual. Pede para mim, pede ajuda. Tá bom? Um espírito encarna em bichos? Não, esquece. Isso aí é coisa de... Vamos lá. Não tem. Não me lembro dos sonhos, é normal? É normal, porque você nunca treinou para isso, você não sabe os caminhos para lembrar, né? Porque isso dá trabalho. E outra, muitas vezes você está com tanta coisa na cabeça, você nem pensa nisso, você só pensa quando tem como é que se fala? Um pesadelo, daí você lembra. Uma pessoa que se mata fica vagando? Então, ela se tranca num looping ou numa repetição
Não é vagando, não. A pessoa que se comete um suicídio, ela não vaga. Ela, pelo contrário, ela está presa numa situação que se repete, repete, repete. De tanto repetir, a dor é tanta que ela começa a se comprimir. E muitas vezes ela é puxada energeticamente para situação, locais onde tem muita gente daquele tipo. Então você vai estar no meio, né, de pessoas iguais. É atraída, é puxada. Como então, se você ela acordasse. nem fica vagando, né? Não, Por não um tem, tempo só suicida ela não tem fica vagando, tendo, não. ela fica tendo looping e depois ela é puxada para um lugar de Isso. energia parecida. Essa repetição é muito dolorosa. Pessoas que às vezes, elas não têm ideia. Se elas tivessem ideia de quanto vai doer, elas não cometeriam isso. Só que são pessoas que precisam de ajuda. Porque lembra que a estrada, se você continuar, se você aceitar ajuda, o problema é que elas não ouvem ajuda, mas tem que insistir, 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 porque existe todo um trabalho para retirar aquela pessoa daquela situação. E nós precisamos unir, ajudar. Por isso, quando uma pessoa comete isso, não fica criticando, não fica naquela coisa de repetição, falando também sobre o assunto. Não, faça oração, faça grupos de orações, sabe? Peça mesmo, faça novena, faça o que você quiser, se una em pensamento. Quando falar dessa pessoa, fale sobre coisas boas. Lembre-se de situações maravilhosas, que essa pessoa teve situações legais, maravilhosas, seja na infância, seja quando for. Fale sobre isso, a pessoa, ó. Porque você está emanando para ela uma energia bacana, legal. É assim que a gente tem que agir. E deixe o lado espiritual ajudar. Peça. Quando você se une para falar o legal para essa pessoa, a pessoa vai receber ajuda. É aí que ela sai mais rápido, tá? Por isso que eu falo, não fique atormentada, porque agora vai sofrer demais. Já vinha sofrendo, só porque quem não percebia talvez fosse você mesmo. Que aquela ente querida está sofrendo demais, tá? Queria saber se minha sogra se matou ou mataram ela. Agora deixa eu só corrigir isso aqui. Isso aqui, no caso de uma psicografia, nunca vai vir, né? Não. E essa pessoa que morreu, ela não vai ter o interesse de falar isso. Não. Só se ela estiver muito mal. Ela não vai dizer. Isso pode ser numa sessão de pronto-socorro, mas daí não tem pedido de psicografia lá. Que existam pessoas que vêm com muito ódio, muita raiva, querendo vingança, e conseguem atrair essa pessoa para um pronto-socorro. Aí ela fala, vocês não fazem ideia do que essas pessoas falam, tá? Mas é por aí. Agora, a pessoa que, depois que ela passa pelo processo de ajuda, foi ajudada, foi recolhida, foi tratada, passou por psicólogos, passou por familiares, teve entendimento, viu que ela não morreu, que ela não poderia ser morta, simplesmente uma ignorância do outro lado causou isso, que essa pessoa também vai sofrendo. Então, o que ela faz? Perdoa. Ao perdoar... Isso nem é mais importante. Não, ela vem fazer uma psicografia desse louco para receber, para saber. Matou? Morreu? Não morreu? Matou? Sim, sabe? Quem foi? Não vai falar mais isso, porque tá perdoado, tá tudo certo. Vai falar sobre vida, tô bem, tô maravilhoso, acordei, me ajudaram. Esses assuntos que vem, não vem assunto para arrumar confusão. Confusão... Vai criar mais ódio, né? Não, pelo amor de Deus. Senão já pensou a bagunça que seria? Ia criar só guerra. Nem queria psicografar nada. Pessoal sem condições, não quero não. Não aceito. Eu tive um bebê que morreu 4 dias após ter nascido. Agora tenho um neto que temos uma ligação forte. Pode ser esse mesmo neto, essa criança, pode ser. Porque assim, pode às vezes não dar certo por algum motivo, alguma falha, ou no corpo, ou em qualquer outra situação que é muito complexo para a gente querer cravar e falar, não é isso, é complicado. E se tá tudo ok para essa reencarnação, passa um tempinho e já nasce em outro lugar, ou nasce com aquela pessoa, dentro daquele núcleo familiar, né? Porque é sempre questões que são feitas do outro lado, lá por organizações, com um certo ideal, né? Então é normal que depois nasça nesse próprio núcleo aí. Às vezes era uma recuperação que tinha que ter no corpo, que esse corpo não ia prestar, ia dar problema. Então eles percebem, por exemplo, encerra aquela encarnação para dar tempo de um corpo melhor, tal, para não passar por aquilo, porque às vezes seria muito mais triste, né, o resultado daquilo, e não era o caso daquele negócio, então pode ser isso.
Vamos lá. Boa noite a Vamos todos, boa noite, gratidão aí. Mande presente. Belinha Ribeiro de Portugal. Ô, minha amiga, Portugal, tem um monte de amigo em Portugal, que bacana. Quem sabe um dia se encontra aí em Portugal viajando, fazendo turismo, e a gente faz uma live daí. Isabel Acioli, boa noite. Peço oração por mim e minha família, estamos passando por um momento diferenciado. Manda mensagem no WhatsApp do Ismael para colocar o nome nos trabalhos. Eu não vou cobrar nada para pedir ajuda, tá? Eu só cobro quando é consulta particular, e se a pessoa quiser contribuir, pode mandar que eu vou colocar nos trabalhos sim. Daqui a dia eu vou filmar a quantidade de pedidos que tem lá nos trabalhos, vocês vão ver se vão ficar... mas todos eles são atendidos. Cheiro de rosa, cheiro de fumaça. Fala sobre isso. Tudo, eu costumo dizer assim, eu sou muito literal. É gostoso? Então é bom. É ruim o cheiro? Não é bom, não. Depende da sensação. Depende da sensação que você sente, do que você gosta, né? Boa noite a todos. Vamos compartilhar, vamos dar presente, vamos dar coraçãozinho. A Gisele tá falando que sente saudade da mãe. A gente sente, né? Virou e mexeu, eu lembro da minha mãe, por um motivo que vocês falam ou não. Ou às vezes é uma questão de uma comida, né? Você lembra, poxa, que bacana. Ou um relacionamento, isso é normal. A saudade eles também sentem, eles sentem saudade da gente. Só que é aquele negócio, a vida tem que seguir. A gente não pode ficar preso em situações que vai nos fazer mal, né? A saudade é uma coisa gostosa, desde que seja controlada. Se for incontrolável, ou você fazer da sua vida aquilo, daí complicou, daí você vai ficar doente. E a pessoa também. Amigo, esse espírito que entra com você no centro... Lá muitas vezes eu sinto que tem presença de espíritos, por quê? Porque ali não é fechado. Né? E é uma casa de Deus, como se fosse uma igreja. Então, entra, sai. Obviamente tem trabalhos que eles não vão perceber o trabalho, né? Eles vão ser colocados para alguma outra situação, como é o de quarta-feira, não é? Que não é um trabalho que entra com todos os espíritos, já de segunda um pronto-socorro, então, vixe, negócio ali, a fila fica grande. Obrigado pela pergunta. Ele está presente em todas as palestras. Agora não sei o que ela está falando. Eu gosto muito das suas palavras. Obrigado. Eu realmente tento falar para todos, né? Levar um pouco de... Um pouco não, eu quero levar muita esperança para vocês, um confiar na vida, né? Que vocês possam realmente querer viver de uma cada vez melhor, que nós temos esse direito, né? Eu falo sempre sobre isso. Nós somos seres divinos, não somos criaturas, né? Nós participamos da criação. Eu creio nisso. Então nós criamos situações boas ou ruins. Tudo é questão de treino e querer. A moça tá falando tava perguntando sobre alguém que se mata, tal, né? Ela tá dizendo que era, acho que o ex-marido dela, né? Pai das filhas e fez se sofrer e tal. É assim, a pessoa ela não pode dar o que ela não tem. Ninguém dá, né? O que a gente tem que fazer é se perdoar, em primeiro lugar. E se couber dentro desse nosso nos perdoar o outro, tá tudo certo. Perdoar a compreensão, né? Isso, tem uma compreensão de que a pessoa, o desespero dessas pessoas, eles são tão grandes, né? Acho que não precisa a gente colocar mais peso. E se respeitar como seres divinos, né? Tranquila, normal. Porque eu não tenho necessidade de tirar nada de você, ou de pedir nada para você. Eu estou completo, eu estou saciado. Né? Então a pessoa que quando está saciada, está completa, está com o copo cheio, ela não tem por que arrumar qualquer confusão ou ter vontades próprias, né? E não se apegar ao que o outro fez, e sim o que nós podemos fazer, porque eu costumo dizer o seguinte para mim mesmo: não importa o que o outro pode fazer por mim, importa o que eu posso fazer por mim. Eu perder? E se nessa sobra eu estiver fazendo para alguém, fantástico, legal. Se não tiver também, basta que eu faça por mim. Porque eu estando ocupado, eu estando satisfeito, estando feliz, eu não vou procurar encrenca nem fazer mal para ninguém. Eu vou estar na minha, estou fazendo meu bem. Legal? Os evangélicos dizem que a pessoa quando morre fica dormindo, esperando a volta de Jesus. Será que é? É uma crença deles, eu não tenho essa crença. Eu vou dizer que não, né? Mas também não quero dizer que eles são obrigados a crer o que eu creio. Eu só sei de uma coisa: todos nós nascemos aqui e vamos morrer aqui, não é isso? O corpo. E lá, quando chegar lá, a gente vê qual é a verdade.
A minha verdade, eu vivo ela todos os dias. Por isso que eu tenho essa crença, eu tenho essa confiança. Os evangélicos eles não passam por essa situação e não tem culpa nisso, né? Talvez se destruísse de forma diferente, eles tiveriam outra fé e está tudo certo. Eu não creio que as pessoas estão erradas nas fés que têm. Simplesmente, se você ensina uma criança que ela deve odiar alguém, por exemplo, ela vai odiar. Né? Se você ensinar que ela tem que fazer a paz, que tem que amar, que tem que ser legal, e isso ela conseguir vivenciar, porque uma coisa é quando você fala, outra coisa é quando você age. Né? Então, quando eu falo do espírito, da vida, de tudo, é porque eu percebo isso, né? Eu trabalho com isso, então nada contra. Veja algumas coisas, como afastar. Olha, não afasta, simplesmente você compreende, né, que aquilo existe, aquela pessoa existe. Agora, só existe companhias conforme aquilo que a gente vivencia. Se eu não quiser, vamos supor, vivenciar com pessoas drogadas, eu tenho que me afastar delas. Eu me afasto, não é eles que vão se afastar. Porque eles estão no local deles. Agora, estou dentro da minha casa, vem pessoas assim, quem é que está atraindo? Quem que está abrindo a porta para eles entrarem? Porque eles não entram dessa forma. Quem interfere na nossa vida chutando balde são seres que estão num escalão de consciência muito maior que a nossa, e massa. Então eles conseguem fazer coisas que a gente nem percebe, mesmo sendo mal. Gente bem. E outra, com quem eu moro? Porque às vezes você não faz nada disso de errado, mas tem gente que mora com você que faz. E aí? Tentando. Obrigada, mãe. Boa noite. Tem muita Sofro gente, com né? ansiedade. A ansiedade é aquele negócio. O que é ansiedade, né? É você estar sempre pensando ali, ó, no futuro. Será que vou? Será que não vou? Ai, meu Deus do céu, acho que não vai dar. E assim por diante. Então você tem que começar a trabalhar o agora. Uma pessoa que só age no agora, nesse momento, né, e põe os focos e a visão para esse momento, a ansiedade diminui. Porque você vive. E conhece e sabe que só o que existe é o agora. Não adianta eu pensar no amanhã. Ah, amanhã eu tenho uma coisa importante. Tá, amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Eu não posso viver a ansiedade de viver essa coisa importante amanhã. Porque o mais importante é o momento que eu estou vivendo. Mesmo que seja você botou na tua cabeça que aquilo é muito importante. Você pode não chegar lá. Você pode morrer à noite. Pode morrer daqui a pouquinho. Você pode se engasgar. E o que você acha que é importante está no futuro. Isso te traz ansiedade. Pensa no agora. Agora é o importante. O amanhã é amanhã. Se chegar na situação que está aqui, né? Porque vai chegar amanhã? Vai chegar, com certeza. A estrada ela continua, você estando nela ou não. Só que você tem que entender que o único momento que eu posso colocar minha mão, meu pé, agir é o agora. Não é nem daqui a pouco, é o agora. E o ontem, o que já passou. Se eu quiser mudar alguma coisa na live hoje, por exemplo, eu mudo agora. Não tenho como mudar no começo dela, porque já passou também. Como também não posso imaginar no final como é que vai ser. Então, é dessa forma que a gente pensando, a gente elimina um monte de problema. Ah, é difícil? Lógico, você sempre treinou ao contrário, sempre treinou para ser aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que preocupada. Ansiedade. Futuro. Então, é aqui está o negócio. Eu escolho. Se eu fui errado até agora, se me fez mal, eu mudo agora. Nesse momento você pode mudar e passar uma borracha em tudo isso. Vamos lá, Gisele. Amo muito você. Obrigado, gratidão. Adoro vocês todos, adoro estar com vocês. Vocês aí de outros estados, aqueles que são de São Paulo, do interior. Amo vocês, tá? Muito. Porque lembra-se da mãe, não do pai, não lembra. Será que ela tá falando da sua mãe e do seu pai? A Denise. Pergunta de novo, Denise, por favor, que não deu para entender. Tá bom. Eu perdi 4 pessoas da minha família e todos eles, eu sou muito ligada a eles e sofro muito. Eu sei como é que é isso. É assim. Tem que parar de sofrer. Eu sei que às vezes é fácil, né? Falar, não é fácil. Porque eu vivo com isso aí, não de um caso, mas de centenas de casos. Não vou falar milhares de casos, mas acho que já está por aí. De pessoas que passam por isso, né? Como é que passa? A gente tem que fazer a mudança, não tem jeito. Essas pessoas que foram, não tem o que fazer. Nota que nessa encarnação aqui, eu não tenho o que fazer, a não ser compreender que elas estão vivas. Isso é maravilhoso. A partir do momento que eu entendo, não é entender só, eu tenho uma certeza
Começa a treinar. E sem preocupação, sem aquela coisa de, eu tenho. Não, aí já começou errado. Eu entendo que eles estão vivos. E se eu tiver bacana, porque assim, imagina uma pessoa que desencarna hoje. Vamos supor que eu fique mais 10 anos aqui. Vai fazer 10 anos quando eu desencarnar que essa pessoa foi. Qual é a chance de eu encontrar essa pessoa? Eu estando legal. Agora, se eu trabalhar 10 anos da minha vida com saudade, com angústia, com ai, choramingando, porra, eu vou chegar do outro lado mal. Ou seja, às vezes ele tem mais 2 anos para ficar lá, eu vou demorar 4 para ficar bom lá do outro lado, ou seja, eu não vejo mais ele, porque ele vai voltar aqui e eu vou estar lá. Olha a separação que você fez, por quê? Porque você não aproveitou o seu tempo aqui. E eu repito novamente, ele não está morto e você não está morto. Então os dois podem ter relacionamentos, amizade. Agora tem que respeitar e entender que essa pessoa vai seguir. Ela precisa seguir. Como você, se ele pudesse pegar e falar assim, ó, abertamente, bater na cachoça, assim, acorda, segue tua vida, se ame. Antes de me amar, como você diz que me ama, se ame. Senão vai dar tudo errado. Então, é assim, vamos nos amar. Isso não é egoísmo. Pelo contrário, é a melhor forma de se amar alguém, de verdade, é quando a gente se ama. Porque quando a gente se ama, a gente se dá valor. E a gente não coloca nosso tempo em situações que não resolve, que está uma cegueira danada. Né? Às vezes falam assim, a pessoa é cega, se enxerga no espiritual. Às vezes a pessoa enxerga aqui e não consegue enxergar. Compreende? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem, né? Acho que Jesus falou alguma coisa sobre isso, né? Vamos lá. Onde fica teu centro? Fica pede no Zap, eu não posso acho que passar o endereço. Eu isso no WhatsApp aqui, tem. Eu perco a minha live. Aí eu coloco essa live depois na outra rede lá, que é vídeos mais longos, eu coloco inteirinho lá, para quem quiser rever. Tem umas elogios aqui, sou sua fã, você é muito sábio. Suas Gratidão. respostas são muito bem colocadas, parabéns pelo trabalho. Eu sou uma pessoa que experimenta. Vocês são amor, transmitem muita paz. Obrigado. Está travando muito aqui, a Ju está falando que está travando. Ô, meu amor, eu não tenho como fazer. A internet aqui é de 300, sei lá o quê. Eu vou ao centro de Kardec, sonho com pessoas contando sua morte, vejo e sinto tudo. Porque quando vou ao centro de Kardec, sonho com pessoas contando sua morte, vejo e sinto tudo. Ah, maravilhoso. Isso é mediunidade, né? É assim, ó. Não existe ninguém, seja de que bandeira for do espírito, né? Desses encarnados aqui, que são dono, né? O que existe é assim, você se adapta melhor a uma situação, outro se adapta melhor na outra, mas é tudo maravilhoso que nós somos espíritos. Até aqueles que são evangélicos, às vezes, eles têm uma espiritualidade muito legal, avançada, e faz um trabalho bacana, tem percepções maravilhosas. O outro que vai no kardecismo a mesma coisa, o outro que vai na Umbanda, o outro que vai no Candomblé, não importa. Não importa a religião. Não, o que importa é você se sentir bem. Porque você é espírito. Porque você é espírito. Mesmo sem nenhuma dessas, você continua sendo espírito. E o espírito não tem dono, né? O que eu digo muitas vezes agora, o pessoal pergunta, você é isso, você é espírita? Não, eu sou espírito. Eu não coloco nenhuma bandeira em mim, nem minha casa, porque minha casa é um local de encontro, não é uma coisa que eu ponho bandeira lá e ponho assim, ó, Centro Espírita Casa de Marias. Não, o nome foi sugerido pelos nossos amigos, Casa de Maria, porque nós trabalhamos para Maria. Hoje eu tenho um entendimento total nisso. Eu trabalho para Maria. Qual Maria que você trabalha? De Nazaré, que é representada por todas as outras Marias. A Senhora da Aparecida e todas as demais Marias que trabalharam encarnadas. Todas essas mulheres, é o lado feminino. Deu para entender? Então eu trabalho para essas mulheradas aí toda, vamos dizer assim. Queria aprimorar a minha espiritualidade. Tem que treinar, tem que trabalhar a espiritualidade. Tem que achar um lugar que você se sinta bem e que você seja acolhida legal. Não aceite ficar num lugar onde não te tratem legal, tá? Onde não respeitem a sua mediunidade. Vai para outro lugar. Você vai achar uma hora um lugar bacana. Se estiver em São Paulo, vem para cá, vem para minha casa, manda aí no Zap aí que eu te mando o endereço certinho.
Outra coisa importante, logo eu vou estar com um site feito aí, que eu vou ter área de membros, nós vamos ter estudos, conversas, lives fechadas, onde nós vamos conversar mais à vontade, porque aqui eu converso com um público muito variado, né? Lá eu vou estar falando com pessoas que querem ouvir realmente o que eu vou falar, entendeu? Ou seja, dá um salto aí na esperteza. Logo mais, só que essa área de membros vai ser paga, daí sim, vai ser um negócio bacana. Por que a psicografia demora? É porque o desencarnado não está em lugar bom? Não é assim, às vezes ela não está pronta, às vezes não quer naquele momento, às vezes não pode, né? Não é permitido. Tem fila, se vocês vissem no primeiro trabalho que eu fiz, vocês estão se conectando e muitas vezes sendo ajudado, coisas que vocês não estão nem sabendo. Vocês acham que quer uma psicografia, mas você não está legal. E vai ser uma oportunidade de você ser tratada. A mesma coisa a pessoa do outro lado. Então, isso é só uma das coisas, né? É que nem muitas vezes eu fico vendo, assim, vocês colocarem, às vezes que pedem, insistir na psicografia, não veio, que é aquele negócio que eu falo, leva um tempão danado, não é assim que funciona. Eu com muita calma, paciência, muito carinho, eu compreendo que a vontade é muito grande, né? Mas eu tenho que passar de alguma forma sutil, devagar para vocês, que não é assim. Legal? Por quê? Porque é de lá para cá. Então, e principal é se a pessoa não estiver legal, ser ajudada. Às vezes a gente recebe, a pessoa se desencarnou, suicidou. E a pessoa fica perguntando toda semana se chegou alguma coisa. Poxa, por favor, eu falo todas as lives, tem estudos sobre isso, um monte de coisa. A pessoa está recebendo ajuda. Primeiro é ajuda. Quanto custa a ajuda de um ente querido? Se você tem uma pessoa que está com câncer, você consegue um hospital para internar essa pessoa. Quanto vale isso? Você não tinha dinheiro. Ou não tinha o suficiente para pagar o tratamento de câncer. Aí você arruma. Aí você vai ficar lá perturbando todo dia. Já curou. Não é assim que funciona. Não é assim, tem as regras. Quem manda nessas regras não sou eu. Não é dirigente de centro espírita. Não é religioso. Não é nada. Do outro lado, quem comanda é eles. Não tem jeito. Boa noite, Ismael. Na sua concepção, tem como uma pessoa fazer alguma coisa ruim para outra pessoa? Tem. Tem como tem aqui. Eu, por exemplo, eu tenho uma arma, né? Eu não tenho, mas vamos supor que eu tivesse uma arma. Eu não posso chegar nessa pessoa e pimba, sem dar motivo nenhum. Não fui com a cara dela. Agora você imagina se eu tenho ódio dessa pessoa. Eu não posso esperar ela numa esquina escura e ceifar ela da vida? Existem pessoas que fazem abuso com outras pessoas, porque são mais fortes, vamos dizer assim. Não tem pessoas que fazem covardias, até com crianças. Por que o espírito é diferente? Porque ele é a essência da maldade ou da bondade. O marionete do corpinho é só marionete do corpinho. É a estrutura, a mente do outro lado, que ela é doente ou é saudável. Então pode sim. E acontece demais. Tanto é que a gente faz muitas vezes trabalhos para de alguma forma afastar, né, essa pessoa e assim por diante. Fiquem com Deus e os anjos da guarda. Obrigado. Sou agricultor, preciso muito de paz para plantar. Sim. Na hora certa. Gratidão pelas explicações. Perfeito. Você imaginou um agricultor que tivesse pressa? Imagina o cara vai plantar feijão. Não sei, você é agricultor aí? Não sei, né? Vem de origem de agricultores, mas eu não sei. Não lembro se já falaram isso para mim. Quanto tempo que você plantar um feijão? Prepara da terra, colocar semente, cuidar, ter chuva na época certa, para nascer aquele feijão bonito e depois colher, né? Então, inclusive, para colher tem que estar seco o tempo, porque se estiver molhado vai embolorar, vai dar caroço, vai dar uma desgrama. Então, imagina assim, é a paciência de um agricultor. A nossa vida é isso. Se a gente não tiver paciência conosco, a gente não vai ter paciência com os outros. Por isso que fica essa guerra, esse absurdo, essas coisas mal entendidas, né? Não é porque as coisas é mal entendidas, porque a gente não quer entender, né? É assim, bacana, belo exemplo aí.
Boa noite a todos vocês. Quem chegou agora, beijo no coração de vocês. Essa live está maravilhosa. Muitas perguntas esclarecedoras e respostas mais aí. Que maravilha. Eu fico muito gratidão, feliz. A live dá mais condições de a gente falar com calma, né? Aqueles vídeos que eu faço de 3 minutos, eu gostaria muito que fosse mais longo. Não para fazer vídeo de 10 minutos, mas 4 e meia, às vezes, para poder falar a mensagem inteira, né? É muito corrido. Manda um beijo pro Sul. Gratidão. Meu Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Maravilhoso. Pessoal do Uruguai. Tem pessoal aí de outros países aí. Maravilhosos. Já tive contato com eles. Bacana. Tem inclusive gente esperando psicografia. É isso. Maravilhoso, né? Ser humano, espírito, gente maravilhosa. Interessante essa palestra, tira todas as dúvidas. Isso. Última pergunta. Não faz isso já? O espírito acompanha o velório do corpo? Então, pode acompanhar? Pode acompanhar, se houver um interesse, se ela estiver desperta para aquilo. Entendimento, inclusive, que desencarnou. Veja só como que o negócio é forte, né? Porque se a pessoa não sabe que morreu, não vai estar no velório, vai acordar depois, numa situação como se estivesse acordando um dia lá e vai trabalhar e tudo mais. O negócio é tão rápido na quarta dimensão que a pessoa ela acorda na cama dela. Ela morreu, foi não sei aonde, foi corpo para lá, para cá, para lá. E quando ele acorda da situação, porque ele não sabe que morreu, ele acorda na cama, vai começar o dia para escovar os dentes, vai tomar café, vai reclamar de algumas coisas. Ele tem arquivo de situação de monte, né? A gente tem, porque é uma repetição diária. Se a gente pegar nossas vidas, a grande maioria das pessoas, elas repetem muito parecida todos os dias. Aí para você pegar arquivo e continuar, é fácil, né? Muito fácil de entrar na conversa dos outros. Às vezes fica chateadinha porque não dão muita atenção. E até o dia que você vai falar, caramba, não deu certo, né? Eu estou desencarnado, morri, ou estou vivo aqui desse lado. Já a pessoa que vai no velório é uma pessoa que está um certo preparo, porque ela sabe que desencarnou, né? Para não se assustar, ou coisa desse tipo, né? Senão cria um caos ali do outro lado. E tem uma importância para aquilo. Muitas vezes não tem importância, está já se preparando para outra coisa. Às vezes vai encontrar essas pessoas em casa. Foi o caso da minha mãe. Né? Eu não sei se ela não me falou se estava no velório dela ou não, com os outros filhos e tudo mais, só sei que dentro do caixão ela não estava, porque meia hora depois do enterro ela estava aqui, e novinha, bonitona, super bacana. Olha, foi um prazer falar com vocês, dá tempo de mandar coraçãozinho de monte aí pro TikTok, gostar, mandar um presentinho, dá tempo. Compartilhar não adianta mais, agora já foi. Mas sexta-feira que vem, avisa lá para os teus amigos, para os inimigos, que tem live às 20 horas. Quando for ter a diária de manhã, eu vou avisar vocês aí antes, tá? Alguma semana, nos vídeos. Então, agradecer mesmo a vocês. Já começa a guardar perguntas para a próxima semana. Sexta-feira às 20 horas, estou aí de volta. Beijo no coração, esteja Deus. Josi, te adoro, adoro todas vocês, minhas amigas, meus amigos de todos os estados, todas as cidades brasileiras. Legal? É isso. Tchau, até mais, até a próxima.